Hello guys! No último vídeo eu expliquei para vocês o Simple Past e eu citei os verbos regulares e os verbos irregulares. Mas eu sei que muita gente tem dúvida, sobre o que é um verbo e quais as diferenças entre os verbos irregulares e os regulares no inglês. Então no vídeo de hoje eu vou responder a essas dúvidas. Os verbos indicam ação, o fazer, o sentir, o ser. Então, por exemplo, a gente está bastante em casa nos últimos dias. E que tipo de ação nós estamos praticando? Eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Uma ação que eu sei que meus alunos gostam, praticam quando estão em casa é jogar videogame, jogar jogos de celulares, enfim. E o verbo que corresponde a essa ação no inglês é o verbo to play. To play, to play. Uma outra ação que eu sei que a gente costuma praticar bastante quando a gente está em casa é assistir TV, assistir Netflix, vídeos no YouTube. E o verbo que corresponde a essa ação no inglês é o verbo to watch. To watch. To watch, to watch. Uma outra ação que é legal da gente praticar também quando a gente fica mais tempo em casa é ler, né? Então eu estava lendo, comentei com vocês o Diário de Anne Frank, agora eu estou lendo outros livros e é uma ação que a gente costuma praticar e o verbo que representa essa ação é o verbo to read. To read, to read. E como eu falei, os verbos além de indicarem ação, de coisas que a gente faz e tudo mais, eles também podem representar o sentir, o ser. Então eu vou dar alguns exemplos. O verbo to love, por exemplo, é o verbo amar, tá? Ele representa esse sentir, né? E o famoso verbo to be, que significa ser ou estar, tá? É um verbo que é para indicar o ser, ok? Todos esses verbos que eu indiquei aqui, que eu dei como exemplo, tá? To love, to be, enfim. Todos esses verbos aí do exemplo, eles estão no que a gente chama de infinitivo, tá? Isso é o verbo estar no infinitivo, ok? Agora, qual é a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares no inglês, tá? Primeiro eu vou falar sobre os verbos irregulares. Os verbos irregulares, como eu citei em outro vídeo, eles constam em uma lista, tá? Uma lista que tem 3 colunas. Então tem a coluna do verbo infinitivo, tem a segunda coluna, que é o verbo no passado simples, e tem a terceira coluna, que é o verbo no particípio, tá? Ele tem essas 3 colunas, eles são cerca de 200 verbos mais ou menos nessa lista, tá? E os verbos regulares, eles são todos os outros, tá? São mais de 9.000 verbos. Por que eles são diferentes? Porque quando, por exemplo, quando eu expliquei lá o Simple Past, eu expliquei que a regra geral para a gente colocar um verbo no passado simples, a gente tem que colocar o ed no final dele, a partícula ed no final dele, para ele ficar no passado. Essa é a regra geral, certo? Só que essa regra, ela não vai valer para os verbos irregulares. Eles não têm uma regra para eles serem colocados nesse passado. A gente, na verdade, tem que localizar o passado desse verbo, que tem características próprias, nessa lista aí, que é a lista dos verbos irregulares, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos 3 colunas. A primeira coluna é do verbo no infinitivo. A segunda coluna é a do verbo no passado simples. E a terceira coluna é a do verbo no particípio passado, que a gente vai utilizar quando a gente for formar frases no present perfect. E depois nós temos a tradução dos verbos. Por fim, nós temos um exemplo, que é o exemplo do verbo go, que no passado simples ficaria
went, e no particípio passado, gone. E 3 frases formadas a partir deste verbo. I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. We went to the cinema yesterday. Nós fomos ao cinema ontem. They have already gone. Eles já foram. Então, com estas explicações, espero que tenha ficado mais claro a definição do que é um verbo, o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular no inglês. Por hoje é isso. See you in the next video.